Hoje é 10/10/2017, 10 de outubro, o programa está só começando e eu te apresento agora os destaques dessa edição. Polícia procura suspeito de estuprar enteada de 5 anos no São José. Homens presos com drogas, dinheiro, carros de luxo são liberados logo depois de serem presos. Era nesses carros, nesses 2 veículos, que a dupla utilizava para fazer o tráfico de drogas, principalmente na região do bairro Alvorada. Justiça dá 30 dias para o Estado zerar a fila de biópsia na Fundação Secom. E ainda a Carteira Nacional de Habilitação Social tem mais de 112 mil inscritos em um único dia. No quadro Lição de Casa, nós vamos falar sobre os desafios de educar e impor limites aos filhos dentro de casa. É um desafio, são pessoas diferentes, né? São mundos diferentes, são pensamentos, personalidades diferentes, então a cada filho é um novo desafio. Tem ainda dicas de diversão para a garotada na semana do Dia das Crianças. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, um excelente dia para você. Nós já estamos ao vivo, agora são 6h02 e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Então anota aí, 992258767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo aplicativo A Crítica Play. E a polícia está à procura de um homem que estuprou a própria enteada, uma criança de apenas 5 anos de idade. Depois que o suspeito cometeu esse crime, ele fugiu. O caso aconteceu no bairro São José. Esse é mais um daqueles casos que nos deixam completamente estarrecidos. Tudo aconteceu no bairro São José com uma criança de 5 anos que tem paralisia cerebral. De acordo com informações da mãe, a polícia, o marido dela, ou seja, padrasto da criança, chegou em casa por volta de 2h30 da madrugada e foi para o quarto onde a criança dormia. A mãe, que estava na sala com outro bebê de colo, de repente ouviu um choro muito forte da menina que estava no quarto e correu para lá para ver o que tinha acontecido. O homem estava deitado do lado da menina. Num primeiro momento, a mãe não percebeu nada, mas no dia seguinte, de manhã, quando ela foi dar um banho na menina, percebeu que ela estava sangrando. E aí foi para cima mesmo, perguntou com mais firmeza ao homem, que acabou confessando o crime. A mãe imediatamente chamou a polícia, mas quando os policiais chegaram na casa, ele já havia fugido. A criança foi levada então ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, onde também foi acionado o Conselho Tutelar. O caso foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E um adolescente de 15 anos foi morto a facadas no bairro Cidade Nova, na madrugada de ontem. A vítima estava em frente à casa dele com o irmão quando foi surpreendido. As informações com Rosiane Chagas. Era a madrugada quando o adolescente Guilherme Rocha da Silva, de apenas 15 anos, estava aqui na frente da casa dele conversando com o irmão mais novo. Um homem identificado como Raul, apenas como Raul, que morava aqui, segundo os moradores, próximo à casa dele, chegou e feriu esse adolescente com 7 facadas pelo corpo. Essas facadas atingiram a cabeça, o rosto e também o tórax do Guilherme. Ele ainda chegou a ser socorrido, foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas em vão. Ele morreu no hospital. Ainda segundo informações aqui dos moradores, o rapaz, o homem identificado como Raul, que teria efetuado essas 7 facadas no adolescente, voltou para a casa dele. Os moradores tentaram invadir esse local, mas o dono da residência impediu os moradores. Agora, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Preste atenção nessa história. A Justiça liberou 2 homens presos com drogas, dinheiro e 2 carros de luxo roubados. Apesar do flagrante, Leandro Jerônimo e Joabson Oliveira foram liberados ainda na audiência de custódia. 2 carros de luxo usados para o tráfico de drogas. Um deles é essa BMW 320i branca e o outro
um troller Jeep T4 preto. Os dois aí avaliados em mais de R$200 mil. Era nesses carros, nesses dois veículos, que a dupla utilizava para fazer o tráfico de drogas, principalmente na região do bairro Alvorada. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre isso é o Tenente Zorásio. Tenente, a polícia recebeu uma denúncia de que essa dupla, o Leandro Jerônimo Cidade, de 32 anos, e o Joabson Oliveira Mota, de 28, estavam no troller fazendo o tráfico de drogas na região ali da Rua J, no bairro Alvorada, é isso? Dono de patrulhamento especializado, que a Rocan sempre faz diuturnamente, recebemos uma denúncia que um carro importado, um Jeep de cor preta, estava comercializando entorpecente no bairro da Alvorada. Feito o deslocamento de uma das nossas equipes, constatamos a veracidade dos fatos. Foi feita a busca pessoal e também no veículo. Encontramos aproximadamente 1 quilo para 2 quilos de entorpecente, possivelmente ox. Feito as indagações devidas, né? E a revista, encontramos uma chave de um carro importado de significativamente um valor muito alto. E perguntamos a origem dessa chave. Os dois elementos informaram que tinha um veículo em determinado local e ao chegar no local encontramos o veículo. Dentro do veículo fizemos a mesma varredura e lá encontramos mais uma quantia de R$5 mil, né? Foram todos detidos, o material apreendido e entregue à delegacia da área de serviço. Tá certo, muito obrigada, Tenente, pelas informações. Olha, como eu disse então, Leandro Jerônimo Cidade, de 32 anos, e o Joabson Oliveira Mota, de 28, foram presos em flagrante. Em depoimento, eles chegaram a dizer que os dois carros, né, os dois veículos, eram de propriedade de um traficante do bairro Alvorada, mas não disseram o nome. Agora, apesar de todo o esforço da polícia em prender os dois bandidos, eles foram soltos logo depois na audiência de custódia. Difícil entender uma história como essa, né? E mais de 700 quilos de drogas foram apreendidos durante uma operação no município de Tabatinga. O material estava dentro de uma embarcação na comunidade de Belém Solimões, conhecida por ser rota de traficantes daquela região. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, Civil e policiais federais da base Anzol, que fica na zona rural do município de Tabatinga, e resultou na apreensão de 700 quilos de droga que estavam escondidos em uma embarcação no porto de uma comunidade rural do município. A operação foi desencadeada após traficantes trocarem tiros com a polícia, o que resultou em um policial militar e um policial civil feridos. A ação coordenada contou ainda com o apoio do Canil do 8º Batalhão da Polícia Militar e 3 investigadores do Grupo Fera e 2 do COI. A polícia não informou se houveram prisões de traficantes nessa ação, porém disse que o barco com a droga foi localizado perto da comunidade ribeirinha, conhecida como Belém dos Solimões. A base Anzol foi instalada para fiscalizar embarcações que trafegam pelo Rio Solimões. E durante as fiscalizações, a droga foi encontrada com a ajuda de cães farejadores. Vale ressaltar que nos últimos 3 meses, essa é a terceira apreensão de grande porte de produtos entorpecentes nessa região conhecida como Rota Solimões do tráfico de drogas. E o delegado Péricles do Nascimento, que foi baleado com um tiro no rosto ao participar de uma operação policial, deve ser transferido para um hospital na cidade de São Paulo. Até Amorel tem os detalhes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o quadro de saúde do delegado da especializada em roubos e furtos de veículos, Péricles Nascimento, é estável. Ele recebeu um tiro no maxilar aqui na rua Novo Paraíso, na comunidade São Pedro. Esse tiro acabou atingindo boa parte da boca dele. Ele recebeu o primeiro atendimento no Hospital e Pronto-Socorro Delfim Aziz e depois foi transferido para o Hospital João Lúcio. E existe a previsão de que ele vá para São Paulo para posteriormente fazer um tratamento de reconstrução do maxilar. Hoje a gente tentou conversar aqui com a comunidade de São Pedro, sendo que os moradores estão bastante assustados com o tiroteio, porque realmente isso mexeu bastante aqui com a vizinhança, né? Essa daqui é a Rua Novo Paraíso e a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos estava investigando uma quadrilha que seria suspeita de roubar carros aqui em Manaus. Foram muitos tiros disparados no momento em que a equipe da polícia, chegou na casa de um desses suspeitos, Existia aí um homem
que foi identificado apenas como Adriano, que está tendo a foto divulgada pela polícia e que está sendo procurado. Um outro homem, chegou a correr aqui pelo bairro porque o tiroteio se espalhou realmente por várias ruas. Ele acabou entrando nessa casa que vocês estão vendo e ele também foi atingido por tiros e acabou morrendo. A polícia informou que ele foi identificado como Cliff Grangeiro. A polícia disse que tentou dar o primeiro atendimento dele, mas que ele não resistiu aos ferimentos. Esse caso todo está sendo acompanhado muito de perto pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, que quer encontrar todos os suspeitos por esse incidente que acabou ferindo o delegado da especializada em roubos e furtos de veículos, Péricles Nascimento. Além disso, essa quadrilha, de acordo com a polícia, é bastante perigosa. A primeira pista, foi justamente um carro que foi encontrado, um carro roubado, no bairro Alvorada. E a partir daí foi que a polícia encontrou esses endereços aqui na Rua Novo Paraíso, na comunidade São Pedro. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca esse caso. Delegado baleado em guerra urbana. Policial foi atingido no rosto após a operação policial no Parque São Pedro. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o delegado passou por 2 cirurgias em Manaus e será transferido para um hospital na cidade de São Paulo. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o A Crítica Digital. Quem baixa o aplicativo tem acesso a todo o conteúdo do melhor jornal da cidade e ainda ganha desconto em mais de 120 estabelecimentos. Informação mais desconto? Como não amar esse combo? Quer mais? O primeiro mês é grátis. E durante patrulhamento, a polícia prendeu uma mulher com uma moto roubada. A suspeita já responde na justiça por tráfico de drogas e usa tornozeleira eletrônica. Keliane Marinho de Lima, de 27 anos, a mulher que também responde pelo crime de tráfico de drogas, foi flagrada andando com uma moto com queixa de roubo. Já se aproximava das 11 da noite. A polícia realizava um patrulhamento de rotina na rua Itaúba. De repente, uma mulher passou em uma moto, só que ela estava sem capacete, o que chamou logo a atenção dos policiais, que não pensaram 2 vezes. Partiram em direção à mulher. A polícia então deu ordem de parada, mas a mulher não atendeu e então passou a fugir. Na perseguição, os policiais verificaram que a moto tinha queixa de roubo e ao chegarem no final da rua, a mulher acabou sendo detida. E ao descer da moto, apesar do horário, ela disse que estava apenas indo comprar um pão. Mas a polícia acabou descobrindo muito mais. É que na perna da mulher existia uma tornozeleira eletrônica. E ela estava sendo monitorada pelo sistema prisional e estava presa em prisão domiciliar. Ela estava fora do raio, que é preconizado para quem está neste tipo de regime. Foi feita a condução ao DIP e o delegado tomou as medidas cabíveis para essa situação. No momento, o que é que ela falou para vocês? Ela disse que a moto não era dela, tentou dar alguma desculpa ou simplesmente assumiu tudo? Negativo, sempre eles dão uma desculpa. Sempre eles dão uma desculpa, mas O que é que ela falou? dentro da abordagem foi feita vários discursos, até mesmo dentro da delegacia, vários discursos. Mas nós temos a expertise, já temos a experiência e não caímos nesse papo furado. E, novamente, nós da Rocan temos uma ferramenta muito importante para o nosso policiamento, para a segurança pública. É o WhatsApp Denúncia. Salientamos quanto é importante a comunidade participar da segurança pública. Conosco pode participar da seguinte maneira, mandando sua mensagem, dando as características do indivíduo, do local, pelo telefone 99280 7574. E um homem foi preso por receptação na comunidade do Ariaú, na rodovia Manoel Urbano. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter comprado uma moto que foi roubada de um mototaxista de Novo Airão. A Polícia Civil do município de Novo Airão, com o apoio de policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Manacapuru, conseguiram prender um homem por receptação. Ele é suspeito de ter comprado a moto do mototaxista que foi esfaqueado no quilômetro 6 da rodovia AM-352, que liga Manacapuru ao município de Novo Airão. O crime aconteceu quando o mototaxista Frank Soares, de 31 anos, teve a moto tomada de assalto após ser esfaqueado em um ramal próximo à cidade de Novo Airão. A polícia
polícia conseguiu chegar até o comprador da moto após refazer o caminho do assaltante, que passou por comércios e postos de combustíveis ao longo da estrada, onde foi flagrado por câmeras de segurança. Foi então que a polícia prendeu Francenildo de Souza Pereira, de 35 anos, e na casa dele a moto da vítima, que já estava toda descaracterizada. Inclusive, o tanque já tinha sido pintado de outra cor. Na casa do homem, localizada na comunidade do Ariaú, no quilômetro 38, aqui da rodovia Manuel Urbano, a polícia encontrou não só a moto do Frank, bem como outros produtos, possivelmente frutos de roubo. Ainda foi encontrado um motor de polpa, uma espingarda e até um carro que a polícia acredita ser fruto de roubo, já que o Francenildo não apresentou os documentos do veículo. O preso e todo o material apreendido foram apresentados no primeiro DIP aqui do município de Manacapuru. A polícia pede que quem tiver informações sobre o suspeito de ter cometido o crime contra um mototaxista que entre em contato com a polícia. E 4 homens foram presos suspeitos de praticar roubos na zona leste da cidade. A quadrilha chegou a usar um táxi durante um dos assaltos. Os 4 homens que vocês estão vendo nesta foto foram presos pela polícia aqui na zona leste da cidade. A princípio, as informações oficiais diziam que eles tinham roubado um táxi e, assim como a gente está acostumado a ver aqui em Manaus, eles estavam utilizando esse veículo para fazer arrastões. Tanto que quando a polícia conseguiu prendê-los, eles tinham 4 celulares, R$305 e estavam também com uma espingarda calibre 44 com uma munição intacta, uma arma que eles utilizavam para ameaçar as vítimas. Um dos estabelecimentos que foi assaltado foi justamente esse mercadinho aqui que fica na Alameda Cosme Ferreira, que fica em uma das principais vias aqui do bairro Zumbi, na zona leste da cidade. Aqui, no momento do assalto, existiam pelo menos 5 pessoas. Estava a filha do dono aqui do estabelecimento, estava um funcionário que depois dessa ocorrência pediu demissão e alguns clientes. A empresária, que também é dona do mercadinho, chegou logo depois e contou pra gente os momentos de terror que eles viveram aqui durante o assalto. Cheguei, acabei de estacionar, entrei no meu estabelecimento e eles já estavam. E aí, quando eles pediram para mim entrar, eu ainda tentei recuar, né? Mas aí eles mostraram o revólver e aí eu entrei. E aí ficou assim, já tinham feito arrastão, pego tudo que tinham que pegar, até dos clientes. Eu me sentia nada, né? E aí é assim que está a nossa situação. Os comerciantes, que são donos do mercadinho, estavam justamente instalando câmeras de vigilância no mesmo dia em que aconteceu o assalto. Mas, infelizmente, o sistema de segurança não pôde flagrar a ação dos bandidos. Os 4 homens saíram em um táxi justamente por essa rua, mas eles foram perseguidos por uma pessoa que também foi assaltada e que estava em uma motocicleta. Daqui do bairro Zumbi, eles foram até a Rua Grande Circular, sempre perseguidos pelas vítimas. As vítimas conseguiram acionar a polícia militar lá na Grande Circular e dizer que aquele táxi tinha homens que já haviam feito um verdadeiro arrastão aqui pela zona leste da cidade. Foi aí que começou uma verdadeira perseguição policial. E essa perseguição só terminou no bairro Tancredo Neves, na Rua Manuel Ribeiro. Os 4 homens, acuados pela polícia, abandonaram o táxi e entraram em uma residência. E depois, cercados pelos policiais militares, eles tiveram que se entregar. Eles foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia. E lá, eles foram identificados como Ariosvaldo Lasmar, José Inácio da Silva de Souza, Carlos Jefferson Rabelo, Elvis Guilherme Barbosa Filho. Os 4 foram encaminhados para audiência de custódia e, de acordo com o responsável, por essa apuração, pelo fechamento desse inquérito, eles vão responder por roubo majorado. O roubo majorado se dá em razão do uso da arma de fogo e em razão do concurso de pessoas, em razão deles serem um grupo criminoso que atuou na prática desse crime. Eles são considerados perigosos, pelo que vocês conseguiram verificar aqui na delegacia, pela perseguição, eles são perigosos? Exatamente. Ele já foi verificado num primeiro momento que todos eles têm passagem por roubo, tráfico de droga, receptação, enfim, uma cadeia, é realmente de fato uma cadeia criminosa que é perigosa.
E uma loja de confecções no bairro Santa Etelvina sofreu com a ação de criminosos. Cadeados arrancados, porta de vidro quebrada e toda a mercadoria foi levada. Esse foi o cenário encontrado pelo proprietário do local. O repórter Manuel Cardoso esteve lá e traz os detalhes para a gente. Esta aqui é a rua Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. É uma rua onde há vários comércios, mercadinhos, lojas de utilidades e lojas de confecções como esta. Os comerciantes daqui têm sido vítimas de um crime muito frequente, que são os furtos e arrombamentos que ocorrem principalmente à noite e pela madrugada. O último furto registrado aqui foi dia 6 de outubro, nesta loja de confecções. As imagens das câmeras de vigilância mostram o momento em que 2 assaltantes chegam até o local. É por volta de 1h50 da madrugada. Utilizando um alicate de corta-ferro, de cortar vergalhão, eles arrombam o cadeado. Minutos depois de arrombar o cadeado, eles também quebram a porta de vidro do local e invadem. As imagens mostram que pelo lado de dentro eles estavam utilizando lanternas, ou seja, eles estavam preparados para fazer esse furto. A porta de vidro que tinha aqui foi quebrada, sobrou apenas a maçaneta e a fechadura da porta. Aqui pelo lado de dentro, os assaltantes deixaram um prejuízo muito grande. Esta arara aqui de bermudas, por exemplo, ficou praticamente sem nenhuma confecção, assim como também essa seção de camisas aqui. Um prejuízo que os proprietários estimam em aproximadamente R$10 mil. E depois que a primeira dupla de assaltantes saiu da loja, 1 hora depois, exatamente por volta das 3h30 da manhã, um outro ladrão oportunista viu que a porta estava aberta e também invadiu o local e furtou várias bermudas. Pelas imagens é possível perceber que ele tinha um comparsa que o aguardava na esquina. Ele entrou pelo menos 2 vezes na loja para fazer mais esse furto. Eu vou conversar com uma das vítimas, uma das proprietárias deste local. Há 10 anos que vocês trabalham aqui, vocês já tinham enfrentado uma situação como essa? De arrombamento não, é a primeira vez, né, que teve esse arrombamento, depois de 10 anos de trabalho aqui na Santa Etelvina. Agora, vocês imaginam que essas pessoas estavam já de olho na loja pela forma, pela tranquilidade, passaram mais de meia hora para efetuar esse furto, né? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que já vieram planejados, porque vieram com lanterna, já vieram preparados, né? Não se intimidaram nem com as câmeras. Então, acredito que já sim, já vieram premeditados, já foi premeditado, né? É isso, né? Não tem muito o que fazer, porque liga para a polícia não atendeu, veio atender depois de muitas horas, acho que de mais de 1 hora que a polícia chegou. E até agora não temos resposta, né, da polícia, da segurança, do nosso bairro está precário de segurança, tem muito assalto. As lojas sofrem assalto constantemente e, infelizmente, a segurança que quase não tem, nem passa a viatura. Essa é a realidade, é mais que uma sensação de que vocês, tanto moradores quanto comerciantes aqui do Santa Etelvina, estão passando. Com certeza, são muitos assaltos aqui no bairro, muito assalto mesmo. Constantemente tem assalto e por isso fica impune. Um local que deveria ser referência em segurança, hoje é esconderijo para criminosos. A obra do prédio que deveria abrigar o 16º Distrito Integrado de Polícia está abandonada desde 2014. De acordo com os moradores, o local está servindo de abrigo para bandidos. Um lugar que deveria trazer segurança para as pessoas que caminham aqui no conjunto Morada do Sol, mas que na verdade traz medo. Do que eu estou falando? Do 16º Distrito Integrado de Polícia. A obra foi iniciada em meados de 2014. A construção foi orçada em cerca de R$3 milhões. Mas a Promotoria de Justiça pediu para que a obra fosse embargada por conta de uma suspeita de irregularidade. A promotoria acredita que possa ter havido aí um desvio de verba e, por conta disso, a obra foi parada e está assim até hoje. Quem passa por aqui sente medo. Isso porque os assaltantes, os criminosos, se escondem lá dentro da obra abandonada
para assaltar essas pessoas que caminham aqui. É perigoso, é muito perigoso. Eu já fui assaltada, muitos já foram assaltados aqui. Exatamente nesse ponto aqui funciona uma parada de ônibus, mas está sempre assim, sem ninguém à espera do coletivo. Isso porque as pessoas preferem caminhar até a principal do que arriscar a própria vida aqui. Essas pessoas alegam que os assaltantes surgem aqui de cima, dessa obra abandonada. Isso aí deve estar aí há mais ou menos uns 7 anos, se eu não me engano. E o medo é real, as pessoas realmente não gostam de ficar por aqui porque é muito fácil alguém se esconder ali para fazer maldade. Em nota, a Polícia Civil afirma que esse prédio ainda não foi oficialmente entregue à instituição e que a execução e fiscalização da obra é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas, que está averiguando a quebra de contrato com a empresa que, à época, ganhou a licitação para a construção da unidade policial. Já a CEINFRA informou que aguarda os recursos da Secretaria de Segurança Pública para encaminhar o projeto à Comissão Geral de Licitação e iniciar o processo licitatório. E na noite de ontem, o homem foi executado a tiros dentro de uma igreja, na Compensa, na zona sul de Manaus. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse caso agora é o Danilo Alves, com quem eu converso ao vivo. Olá, Danilo, bom dia. Conta pra gente como foi que aconteceu esse crime. Tem alguma motivação específica? A polícia ainda não investigou isso, Adriane, porque a situação aconteceu ontem, por volta das 6h40. O Eric Silva Torres, de 25 anos, acabou morrendo com vários tiros pelo corpo aqui dentro dessa igreja que a gente está agora, a Igreja Ação Missionária, aqui na rua São José, no bairro Compensa 2. De acordo com a polícia e também do pastor que presenciou esse crime, que está neste momento aqui na igreja, tudo aconteceu às 6h40. Os serviços, de oração aqui da igreja estavam para começar. Esse homem que estava com ele, junto com o Eric, no caso, o pastor e o Eric, não estavam sozinhos, estavam com outras pessoas reunidas, quando 2 homens em uma motocicleta chegaram, estacionaram ali mesmo em frente à igreja e acabaram ali atirando no Eric. O garupa saiu da moto, atirou a primeira vez, não pegou o tiro, ele correu, o Eric, para dentro da igreja. O atirador entrou na igreja e atirou a queima-roupa aqui na parte da costela, e aí não teve mais jeito, ele acabou morrendo ali mesmo. Depois que o Instituto Médico Legal levou o corpo do Eric até o órgão, teve todo o esquema de liberação do corpo, então às 3h30 da manhã ele foi liberado, e desde as 3h30 está acontecendo aí, aqui mesmo na igreja onde aconteceu o crime, esse velório. Logo mais, ele deve ser enterrado. Agora, as investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros ainda estão muito no começo. Eles sabem que o Eric acabou sendo preso alguns anos atrás por roubo e há pelo menos 1 ano tinha entrado na igreja, de acordo com a mãe, para mudar de vida, já que ele saía e voltava da igreja várias vezes, mas há alguns meses estava indo sempre, para ali fazer os serviços que a igreja, no caso, faz. Mas não se sabe se realmente foi por conta desses crimes que ele cometeu no passado ou alguma coisa do presente. Mas tudo isso deve ser investigado pela Polícia Civil. Adriane. Ok, Danilo, obrigada pelas informações. E Manaus é uma cidade antiga e muitas construções também já são consideradas defasadas. Por isso, é preciso sempre fazer manutenção em alguns espaços. Um estudo feito pela Prefeitura apontou que várias pontes da cidade, construídas há décadas, precisam passar por manutenção. Em alguns locais, o trabalho já começou. Na Avenida Professor Newton Lins, os trabalhos já entraram na fase de terraplanagem para receber o concreto e o asfalto. 40% da obra já está concluída e deve ser entregue no dia 25 de novembro. Até lá, transtornos para quem mora na região. Essa obra precisa de uma certa urgência. Nós estamos sofrendo com essa obra aí, porque nós estamos parados. Manaus está toda travada para o lado de cá. Para lá não sei, mas para cá, se você vier no horário de 6 horas aqui, você não consegue entrar. A avenida é a principal ligação entre a Torquato Tapajós
Feroz e o bairro Parque 10 e teve de ser interditada por causa do desgaste. A estrutura antiga já estava cedendo e a ponte podia desabar a qualquer momento. Segundo a prefeitura, a obra faz parte de um plano de emergência. Ao longo do ano passado, nós iniciamos um processo lá na CEMINF de catalogar as pontes da cidade. Levantamos um pouco mais de 190 pontes. Então, em cima desse levantamento, nós identificamos algumas pontes com risco que estavam recalcando, com risco de colapso. E foi o que aconteceu nessa daqui, da Avenida Newton Lins. Ainda de acordo com a CEMINF, pontes feitas em gabião, uma tecnologia usada na década de 80, duram cerca de 20 anos. Por isso, pelo menos 30 pontes antigas em Manaus devem passar pela mesma intervenção. Algumas em áreas de grande fluxo, como esta na Avenida Brasil, na Zona Oeste, próximo à sede da Prefeitura. Por aqui, até estacas de madeira têm ajudado a reforçar a estrutura. Já no bairro Nova Esperança, na Zona Centro-Oeste, esta ponte já começou a receber os serviços emergenciais. E mesmo admitindo não ter todos os recursos necessários, a Secretaria espera cumprir a meta. A Prefeitura está tentando fazer tudo, acho que em torno de 5 a 6 anos. Outro problema antigo em Manaus é a falta de saneamento básico. Segundo o estudo, pouco mais de 10% da população tem acesso à rede de esgoto. Mas a cobrança pelo serviço vem sempre na nossa conta no fim do mês. Após denúncias, a Defensoria Pública resolveu divulgar um modelo de documento para facilitar o pedido judicial de cancelamento e até o reembolso dos valores pagos pela cobrança irregular da taxa de esgoto. Cláudia percebeu que durante todo o ano passado ela estava sendo cobrada nas contas de água pela tarifa referente ao tratamento de esgoto. O problema é que ela nunca recebeu o serviço. O consumo da minha água vinha um valor e a taxa de esgoto vinha este mesmo valor. Ou seja, quando a minha conta vinha R$90, eu pagava 180. Por que 180? Porque eu pagava os R$90 de consumo e os R$90 da taxa de esgoto. Após constatar irregularidade, a psicóloga foi até a concessionária pedir o cancelamento do valor e conseguiu. Se existe, bacana, a gente paga sem problema nenhum. Apesar de achar um absurdo você pagar 100% de taxa de esgoto do valor do teu consumo. Mas se não existe, não é justo que você pague por um serviço que não é feito, não é realizado. Mas nem todos os vizinhos dela no bairro Dom Pedro tiveram sorte. Isso é um absurdo, uma conta de 306, 359, e nós não temos o retorno disso, entendeu? A qualidade do serviço prestado pela Manaus Ambiental foi discutida no dia 28 de setembro, numa audiência pública. O Instituto Trata Brasil constatou que a capital amazonense está entre as 6 piores cidades com relação ao saneamento básico. Apenas 10,40% dos mais de 2 milhões de habitantes têm um tratamento de esgoto adequado. E apesar de não disponibilizar o serviço, a concessionária continua cobrando de forma irregular pela taxa. Para tentar suspender essa cobrança, a Defensoria Pública está disponibilizando na internet 2 modelos de petição, que é um formulário onde os consumidores podem preencher e ingressar na Justiça pedindo a devolução em dobro de valores cobrados. E lá no nosso site existe um destaque para baixar o modelo está em PDF, está em .word, tanto para aquelas pessoas que não têm o serviço prestado e têm inscrição no SPC Serasa e as que não têm. Para esclarecimento sobre essas demandas individuais, o colega Everton Sarraf, que atende lá na unidade no shopping Cidade Leste, estará recebendo as pessoas toda sexta-feira para esclarecimentos ou dificuldades. A Defensoria também está elaborando um projeto de iniciativa popular que precisa de 12.500 assinaturas. Uma lei que vai ser proposta à Câmara Municipal de Manaus, onde nós entendemos que devem ser fixados valores diferentes da taxa. Eu não posso ter a mesma cobrança para esgoto residencial, industrial e comercial. E eu também não posso ter a mesma faixa de cobrança do residencial para baixa renda e para alta renda. Tem que ter diferenciações. A reunião para tratamento disso vai ser feita aqui na Defensoria Pública às 14 horas. E existem já professores da Universidade Federal do Amazonas e outros da UEA que estarão conosco para poder fazer a discussão desse projeto. A cobrança da taxa de esgoto não é o problema. O problema é quando ela acontece em um local em que não há o tratamento nem a coleta. E a maior parte da cidade, essa é a realidade. Para você ter ideia, se você olhar na sua conta de água, se você consumir R$100 de água,
você paga R$200. Os outros R$100 são proporcionais a esse tratamento de esgoto que não existe. Então, por isso, depois de audiência, depois de discutir o assunto, de chamar a sociedade civil, de reunir órgãos de defesa do consumidor, a Defensoria decidiu disponibilizar esse documento. Um é baseado no Código de Defesa do Consumidor. Toda cobrança indevida, a devolução do dinheiro pago tem que ser em dobro. E a outra é de suspensão do que já foi pago e devolução desse dinheiro. Então, se você quiser estar num bairro da cidade que tem esse problema, que você está pagando sua conta de água, mas não tem esse tratamento de esgoto, você deve entrar no site da Defensoria Pública e ter acesso aos modelos de petições. O site, anota aí, é defensoria.am.def.br. defensoria.am.def.br. E agora a gente tem informação de trânsito, vamos saber onde o nosso drone está sobrevoando nesse exato momento. Nós estamos ali saindo da Avenida Torquato Tapajós, saindo da Max Teixeira com acesso a Torquato Tapajós. Ali Nova Igreja Batista, quem vem aqui da direita está saindo da Cidade Nova, vai fazer o retorno e olha a dificuldade que enfrenta para seguir pela Avenida Torquato Tapajós, que junta já o trânsito de quem vem do Santa Etelvina, Novo Israel, Tarumã e outros bairros da zona oeste e norte da cidade, junta com Cidade Nova e aqui todo mundo vai enfrentar dificuldade, porque logo aqui na frente, depois da passagem do Ileia, e começa a faixa exclusiva e aí os veículos não podem mais circular no sentido de centro da cidade, do lado esquerdo. Aqui é a saída do conjunto Ileia e a gente vai passeando com o nosso drone agora pela Torquato Tapajós. E haja paciência, haja paciência nesse início de manhã de terça-feira, porque o trânsito está parado e essa extensão do engarrafamento vai até lá na frente. A gente consegue visualizar lá na frente que o trânsito continua nessa lentidão. Primeira marcha aí, praticamente, no máximo segunda, porque o trânsito está com uma dificuldade bem grande, muita gente saindo para trabalhar, para deixar a criança na escola e hoje enfrenta essa lentidão. Quem vem no sentido oposto, quem vai para a zona norte da cidade, não enfrenta dificuldade nenhuma em relação ao trânsito. Agora, quem vai enfrentar Torquato com acesso a Constantino Nery, Djalma Batista, Mário Piranga Monteiro, vai enfrentar bastante dificuldade, vai precisar ter paciência e muita gente, quando o trânsito assim, acaba indo para a faixa exclusiva. E aí a complicação pode ser maior ainda, porque vai levar uma multa. Os agentes de trânsito ficam na fiscalização diária e às vezes eles ficam naquela plataforma ali, a antiga plataforma do Expresso, e é só aguardando os veículos de passeio passar. Tem vários. E essa faixa só é permitida para ônibus, carros oficiais e taxistas. E agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente tem a nossa interação ao vivo com a FM O Dia. Vamos falar da determinação da Justiça que exige o fim da fila das biópsias da Fundação Secom. E ainda a Defensoria Pública do Estado vai fiscalizar unidades de saúde do Estado a cada 15 dias. A gente explica melhor essa história daqui a pouquinho, não saia daí.